Olá pessoal, nós vimos então como usar a notação A para representarmos funções, representarmos valores, né? Lembrando que o A nada mais é do que um conjunto de elementos que assumem no máximo os valores que estão dentro dos parênteses aqui. É bom olhar de novo esse último exemplo que mostra o que, para qualquer n maior do que zero, o valor dessa primeira função aqui, n-1, ele é no máximo igual ao valor dessa segunda função aqui, n². Ou seja, todos os valores que eu puder gerar, imagina qualquer n maior do que 1, gera aí uma sequência de números, 1, 2, 3, 5. Se você computar todos esses valores aqui, e você depois computar os mesmos valores, 1, 2, 3, 5, aqui também, você vai ver que o valor de n-1 é menor, ou, no pior caso, igual aos valores de n². Gera o gráfico dessas duas funções, na dúvida, e você vai ver o comportamento delas. Como que a gente usa, então, essa notação A para motivar o estudo da análise assintótica? Vamos supor, então, que eu tenho uma função fn, e ela é tal que fn é igual a k vezes a de g de n, onde g de n é uma outra função. Esquece esse k por enquanto. Vamos só pensar o seguinte, fn, uma função, ela é igual a de g de n, que é mais ou menos o que eu tenho aqui. Né? Fn, uma função qualquer, a de g de n. Meu g de n aqui seria n², certo? F, eu digo que o f, então, é igual a O de g de n. Como assim? Todos os valores de f, de novo, f é igual a de g. Todos os meus valores de f, eles estão abaixo dos valores de g. Ou, no pior caso, são iguais aos valores de g. É isso que eu estou dizendo com a notação O. Por isso que eu gosto de falar da notação A antes. Porque a notação A é um pouco mais genérica do que isso aqui. É uma forma de a gente motivar. Entendendo a notação A, a gente entende mais fácil essa notação O aqui. Então, nossos valores, se eu pegar e plotar, fizer um gráfico da função f e um gráfico da função g, nós vamos ver que o gráfico do f está sempre abaixo do gráfico do g, certo? Para n suficientemente grande. Isso é muito importante, pessoal. Lembra daquela função do Fibonacci que a gente fez, aquele experimento que a gente fez com o Fibonacci recursivo? Se você olhar até mais ou menos o 20, Fibonacci do número 20, do 25, você vai ver que as funções não tinham uma diferença significativa, nossas implementações, né? Não tinha uma diferença significativa. Tinha aquela coisa, o Java é um pouco mais lento do que o C, mas assim, era proporcional os valores, não havia uma diferença assim, significativa no tempo. Quando o N começava a crescer muito, se tornava até impossível calcular o Fibonacci, porque demorava muito tempo. Tá? A análise de algoritmos é sempre trabalhada, né, para N suficientemente grande. Eu tenho um N mínimo, a partir desse N eu tenho um comportamento previsível, vamos dizer assim, nas nossas funções. Então, para algum N, eu sei algum valor de N grande, pode ser esse suficientemente grande, depende da sua função, pode ser 1. Tá? Se eu tenho uma função de números muito pequenos, o 1 já é suficientemente grande. Tá? Vai depender de cada função. Mas o que eu quero dizer é, eu tenho um valor de f, se eu pegar então esse valor de n, por exemplo, sei lá, 10, e computar f de 10, e pegar o mesmo 10 e computar g de 10, eu vou ver que o resultado de f de 10 está no máximo igual a g de 10. Em geral, abaixo, mas no máximo igual. E aí, se eu aumentar g de 10, eu mudo para 11. Essa relação continua. Muda para 12, essa relação continua. Então, uma função vai estar sempre abaixo da outra. O meu f, os resultados de f vão estar sempre abaixo dos resultados de g. Eu falei para ignorar o k, por quê? Porque o k é uma constante. Obviamente, uma constante maior do que zero, né? Porque senão f de n é igual a zero, certo? Então, uma constante maior do que zero. E repare que ela está do lado de fora da minha funçãozinha a. Ela está do lado de fora. Por quê? Porque constantes não são importantes para nós. Constantes, elas podem ser ignoradas, elas não dependem, as nossas funções não dependem delas. Por quê? Porque quando você faz um gráfico de uma função,
A constante ela apenas muda a posição dessa função no gráfico. Ou ela fica um pouco mais para cima do eixo x, ou um pouco mais para baixo do eixo x, só isso. O comportamento, se você olha só a curva é igual, tá? Por isso que a gente meio que ignora as constantes aqui. Por isso que para mim eu não fiz A de G de N mais K, ou K G de N aqui dentro do A. Porque senão eu estaria dando valor para uma constante. E essa constante não é tão importante assim. Já falei, não custa repetir, a leitura dessa expressão aqui é f de n é O de G de N ou Big O, ou Big O, né, como muita gente fala, Big O do inglês. Fn é Big O de G de N, ou é O de G de N, como a gente fala em português, é mais comum. Ali é Fn é O de G de N, certo? Um exemplo, 3n mais 2, ele é O de N. Por quê? Ignorando as constantes, no caso 2, e o 3, que também é uma constante. Em algum momento, para algum n, o valor disso, 3 de n, vai estar abaixo do O de n. Existe uma função linear, uma função g de n, cujo comportamento é igual ao 3n mais 2. Certo? Ou é superior ao 3n mais 2, no máximo superior ao 3n mais 2. Então é uma forma de eu caracterizar essa função. Eu ignoro as constantes que estão nela. Esse 3 e esse 2 aqui. Eu ignoro porque eles não são importantes para mim. Para mim, o que interessa é essa função aqui, ela tem um comportamento linear. Certo? É isso que a análise de algoritmos se preocupa, com o comportamento das nossas funções. De novo, retome o exemplo do Fibonacci. Não me interessa em qual linguagem eu estava fazendo, se era Python, se era Java ou se era C. Ele tinha um comportamento exponencial. Uma hora a função crescia tanto que não valia mais a pena tentar calcular. Perdia-se muito tempo. Um outro exemplo, esse aqui é um pouco mais interessante até. 2 raiz de n mais log de n. Ele é O de n quadrado. Basta fazer gráfico das funções para vocês terem uma noção melhor. Raiz de n é um valor razoavelmente pequeno. Raiz de 100 é 10. Raiz de 10.000 é 100. Então é uma função que cresce meio devagar. Log de n é ainda menor. Log de 10 é 1. Log de 100 é 2, né? Pensando que é log na base 10, certo? Log de 100 é 2. Ora, se eu tenho um valor que cresce de maneira pequena aqui e outro que cresce de maneira pequena aqui, se eu comparo com n quadrado ele cresce muito rápido. 10 ao quadrado é 100, certo? Compare, vamos pensar no 100, né? 100 ao quadrado é 10.000, né? 100 ao quadrado é 10.000, 0, 0, 0, 0. Muito mal desenhado, mas tudo bem, só para lembrar. Né? 100 ao quadrado é 10.000. Raiz de 100 é 10, então aqui tem 20. Log de 100 é 2. 20 mais 2, 22. 22 é menor do que 10.000. Muito menor do que 10.000, por sinal. Então esse O de n quadrado é uma estimativa. É como se eu estivesse pensando numa função que estima o valor dessa outra função, desse f aqui, dessa minha outra função aqui. Tá? É uma estimativa muito grosseira. N quadrado é muito alto. O próprio n já daria conta. Tá? Se fosse um O de n aqui, mesma função aqui, já daria conta do recado. Por quê? Porque raiz de n e log de n crescem muito mais devagar do que a função linear n. Pega alguns valores, põe no Excel, por exemplo, e faça os gráficos. Vocês vão ver essas diferenças. Tá? E aqui, nosso Smart Fibonacci, que é aquela versão linear do Fibonacci. Aquela versão que eu fiz usando for, em vez de usar recursão. Eu posso dizer que o tempo de execução do Smart Fibonacci é O de n. Por quê? Porque o comportamento dele é linear em relação à entrada n. Lembra aquela n mais 6 no caso, para ser mais específico. Mas eu ignorava aquele 6, certo? Deixava só em função de n. Poderia ser n quadrado? Poderia.
eu poderia usar o n quadrado. Dizer que Fibonacci ele é no máximo n quadrado. Mas, de novo, seria uma estimativa muito grosseira. Como eu conheço a função, eu não tenho por que fazer estimativas grosseiras. Só quando eu não conheço. Por exemplo, eu tenho uma função, eu falei, Paulo, eu fiz uma função aqui, calculo Fibonacci, ela é de O raiz de n, no máximo. É uma função muito eficiente, raiz de n é uma ótima função. Eu não sei exatamente como ele chegou nesse raiz de n. Estou acreditando, então, que existe alguma forma de fazer o cálculo que, no pior cenário, eu não vou ter nenhum caso, sei lá, o Fibonacci de 100 vai gastar no máximo 10 passos, certo? Mas eu não conheço essa função de Fibonacci, eu não vi o pseudocódigo dela. Foi alguém que me falou, existe, tá? Então, essa é a ideia, tá? Como eu conheço a Smart Fibonacci, tá? Eu sei o comportamento dela, não vale a pena perder meu tempo ou vamos dizer assim, ser muito displicente a usar um valor maior do que o que ela realmente vale, já que eu conheço a função. Ok? Só para fechar, em termos de nomenclatura, eu digo que G de n domina assintoticamente o f de n. Ou seja, o comportamento da função G de n é maior do que ele domina, o comportamento da função, ele é maior que o comportamento da função f de n. Basta fazer o gráfico, vocês vão ver que a função g de n nos exemplos anteriores é um gráfico que está acima do gráfico da f de n. Por exemplo, eu teria uma g de n aqui, uma f de n aqui, certo? Então está tendo uma noção de dominância aqui, certo? E o contrário, ora, se o g domina o f subestima o g. O f está abaixo do g. Essa é a notação ômega. Tá? Essa letra grega aqui é o ômega maiúsculo. E ele representa o quê? Ou big ômega também, como é chamado. Né? Mas é mais comum falar a notação ômega. Ele representa o limitante inferior daquela função. Quer dizer o quê? Se eu sei que qualquer elemento do f está abaixo de qualquer elemento do g, então eu sei que o meu g, meus valores de g, são superiores aos valores de f de n. Pode ser que o menor valor de g seja igual ao menor valor de f, certo? O que eu sei é o maior de g vai estar... Eu sei o que? Que o conjunto f, o maior elemento de g, vai estar acima dos valores de n aqui. Mas o menor eu não tenho muita certeza. Não sei onde estão esses menores valores. Pode ser que aqui tenha 1, no f tenha 1, e aqui também tenha 1. O mesmo valor. Tá? Quando n é igual a alguma coisa, f de n é 1, g de n é 1 também. Tá? O que eu sei é que o maior elemento do f vai estar abaixo daquele lá de g. Mas os menores eu não tenho muita certeza. Não tem como eu saber. Essa minha anotação não diz isso. Então eu digo que o fato do g dominar f significa então que o f é um limitante inferior do g. Ou seja, o f é ômega de g. Os valores de f estão abaixo dos valores de g. Por exemplo, 3n mais 2. Minha função linear, 3n mais 2. É ômega de log de n. Log de n cresce muito mais devagar do que a função linear. Ou seja, minha função linear seria algo mais ou menos assim. Na verdade, isso aqui não ficou muito linear, né? Mais ou menos assim, uma reta. E o meu log de n? Meu log de n vai crescendo assim, devagarinho, né? Se fizer um gráfico do log de n. Ou seja, existe um conjunto de valores que pode ser que eles sejam até iguais. Mas o que eu sei é, o log de n está sempre abaixo do meu f de n, da minha função linear aqui. Essa é a minha linear, essa aqui é a minha log. Tá? Meu Smart Fibonacci. Aliás, Smart não, desculpa. O próprio Fibonacci. Fibonacci original. Fibonacci original, a complexidade dele era 2 elevado a n, né, 2, vou tentar desenhar aqui, né, elevado a n sobre 2. Meio mal desenhado, mas tudo bem. 2 elevado a n sobre 2. Isso aqui é raiz quadrada de 2 elevado a n. Tá? 1 sobre 2 é raiz quadrada, certo? Raiz quadrada de 2 elevado a n. A raiz quadrada de 2 elevado de 2 é 1,4 e mais alguma coisa. 1,412, se não me engano, não tenho certeza agora. Ou seja,
é uma estimativa boa para o limitante inferior eu dizer que é 1,4 elevado a n, porque 1,4 está abaixo do real valor da raiz de 2. É um arredondamento para baixo. Tá? Ele está um pouco abaixo do real valor da raiz de 2. Então, é um piso. Eu estou pensando no valor mínimo ali. Um piso. Certo? Finalmente, eu tenho que o f é O de g. Certo? Ou seja, o meu g domina o f. E eu também sei que o meu g, que o meu f ele é estritamente ômega de g. É o mesmo g, tá, pessoal? Cuidado que aqui em cima eu inverti, né? Aqui eu pus g e aqui pus f. Aqui não. Eu sei que o meu f é O de g, ou seja, no máximo os valores dele de f serão os valores de g, mas ele também é ômega de g, ou seja, no mínimo os valores de f são os valores de g. Ele está entre essas duas funções. Eu tenho uma função g que está aqui em cima, vamos dizer assim, com alguma constante, né? Uma função g aqui embaixo, e a minha função, deixa eu até desenhar com outra cor aqui. A minha função f está aqui no meio, tá? Para algum valor constante aqui, o g está para cima, para algum outro valor, o g está para baixo. Quando isso acontece, quando eu sei o comportamento exato da função f, porque agora eu conheço a função f, eu digo que ela é θ de g. Essa letra grega é o θ maiúsculo, ok? Essa então é a ideia básica de análise de algoritmos. Depois a gente vai ver alguns exemplos para entender melhor toda essa notação, ok? No próximo vídeo a gente discute isso com mais cuidado. Até lá!